Bem, então a gente começa agora, né, a nossa aula sobre o capítulo 5, Força e Movimento. Então a gente terminou na semana retrasada, né, o capítulo 4, que era o movimento em duas e três dimensões, e até aquele momento, até o capítulo 4, a gente não está preocupado com quem está realizando, né, quem está movimentando os corpos. Os corpos estão movimentando com acelerações, com velocidades, e a gente aprendeu a descrever as equações de movimento em uma, em duas e três dimensões. Então agora a gente vai ver quem está por trás desse movimento, quem está fazendo o corpo se mover, né? Essa é a ideia desse capítulo. Então a gente vai ver os conceitos de massa e força, as três leis de Newton e vamos fazer alguns exemplos. Então as leis de Newton, obviamente, é basicamente as mesmas leis que vocês viram no segundo grau, né? São leis que vão representar a atuação de forças em corpos, a gente vai ver elas mais detalhadas. E, né, antes disso, a gente vai entrar nos conceitos de massa e força que são utilizados dentro das leis de Newton. Então, primeiro, né, a massa é uma grandeza relacionada com a resistência de um corpo à variação da sua velocidade, quando sujeito a uma força externa. A sua unidade é quilograma e uma forma de medir a massa de um corpo é através de uma balança, né? Você coloca uma massa de referência, se eles estiverem no zero da referência, a massa de cá tem o mesmo valor, né? Aqui é a mesma coisa. Essas balanças antigas, né? Você colocando as massinhas para medir, por exemplo, a laranja, e aí quando ela estivesse equilibrada no zero, a massa de referência que você colocou é igual à massa de cá. Então a massa ela é uma resistência, ela está relacionada à resistência à mudança de movimento, né? A gente vai ver como que ela se relaciona. Vamos ver isso, por exemplo. A aplicação de uma força de 8 newtons a vários objetos. Então 8 newtons é a mesma força que eu estou fazendo em cada objeto para movê-los. Se eu pego um objeto que tem uma massa de 1 kg, eu consigo observar que a aceleração dele após sofrer essa força é de 8 metros por segundo ao quadrado. Se eu aumento a massa desse objeto, eu vejo que a aceleração, né, se eu dobro a massa, a aceleração cai pela metade. Ou seja, a aceleração já começou a se mostrar como uma resistência ao movimento. Maior a massa, maior a resistência à aceleração. Caiu a aceleração. E agora, se eu diminuir a massa? Se eu diminuir a massa para metade, em relação à primeira, né, que era de 1 kg, eu vejo que eu dobro a aceleração. E se eu dobro, e se agora eu dobro eu quero, por exemplo, né, para essa força de 8 newtons, ter uma aceleração de 2 metros por segundo, eu tenho que ter uma massa de 4 quilos. Então, ao fazer experimentos, né, Newton, outros cientistas, né, ao fazer experimentos, eles tinham como medir a força que ele estava fazendo e medir, né, qual que seria a massa desse corpo. Ao aplicar essas diferentes forças em corpos de diferentes massas, eles começaram a correlacionar essa força com uma certa aceleração, que é um movimento que o corpo pode ganhar ao sofrer, né, uma força em algum sentido. Então, a massa é uma medida da resistência de um corpo a qualquer mudança de movimento e ela é inversamente proporcional à aceleração. Então, dobrou a massa, caiu pela metade a aceleração. Pegou a metade da massa, dobrou-se a aceleração. Então, isso aqui é baseado em experimentos, né? Em observações. O que seria força? Ela já é uma grandeza vetorial que está correlacionado com a interação entre os corpos. Ela pode empurrar, ela pode alterar o movimento de um corpo puxando, ela pode deformá-la. Então, quem causa algum efeito, né, de movimento no corpo, em geral, é uma força. Por exemplo, chutar uma bola, né? Tá aqui um detalhe, chutando uma bola, ela se deformou, mas ao chutar uma bola, eu estou aplicando uma força por um certo intervalo de tempo, né, na bola, e essa força vai ser transformada num movimento de acordo com a massa, ou seja, ele vai ganhar uma aceleração, né? A unidade da força é em newtons, um instrumento para medi-lo é um dinanômetro. A gente vai ver ainda por quê, né? Geralmente é uma mola, e essa mola tem uma deformação que ela é proporcional à força, então você pode fazer uma escalinha, porque a deformação é linear com a força, né? A deformação proporcional e linear com a força, então a gente pode fazer uma escalinha e usar o dinamômetro como medidor de força. No exemplo, então, aqui a gente tem uma mola em suspensão, ela está aqui, eu marco que é o zero na minha reguinha. Se eu aplico uma força, eu reparo que
né? Ao aplicar uma força, eu tenho um deslocamento que acontece na régua, então eu posso fazer isso através de massinhas conhecidas. Então, eu coloquei uma massa de 1 quilo, e aí, então eu tenho um peso, né, de 1 quilograma força, e aí eu reparei que moveu-se 1 centímetro. Ao colocar 2 quilos, eu vi que teve um deslocamento da minha referência de 2 centímetros. Então eu consigo correlacionar, né? Aqui eu tenho uma força-peso que está puxando para baixo. Para esse corpo não cair, eu tenho uma força elástica, né? Uma força que a mola está fazendo para cima. E aqui a força que a mola faz para cima é igual a força-peso para baixo, porque senão o corpo estaria movimentando. Então, se elas são as mesmas, se eu apliquei 2 quilogramas força para baixo, a minha força da mola vai ser 2 quilogramas força para cima. E eu reparo que a cada quilograma força, eu tenho um deslocamento de 1 centímetro. Então, se eu desloquei 1 quilograma, 1 centímetro foi deslocado. Se eu desloquei 2 quilogramas força, 2 centímetros. Então, a força da mola, a força elástica, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. E aí se dá a lei de Hooke. Então, o dinamômetro, que é baseado numa mola calibrada, onde o seu deslocamento em X é correlacionado com a força que você quer medir, ela vem a partir dessa equação. O sinal negativo é porque a força é no sentido oposto ao movimento. Mais para frente, a gente vai aplicar essa força da lei de Hooke em alguns exercícios, né? Aqui é só para ilustrar isso. Então, a força é na direção contrária ao movimento, é que o corpo desloca para baixo, a força quer voltar essa mola para sua posição de equilíbrio. E ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Então, se eu dobrei a força, no caso aqui a massa, consequentemente a força-peso, eu dobrei o deslocamento de 1 para 2. Cai a constante elástica da mola. Quanto maior essa constante, mais dura é a mola, mais rígida. Então, e quanto mais baixo esse valor de K, mais macia é a mola. Então, se eu tenho uma constante elástica aqui, ó, ela tem que relacionar newtons com metros. Então, a unidade dela vai ser newton por metro. Então, se eu tenho um K de 100 newtons por metros, por exemplo, eu preciso fazer uma força de 100 newtons para deslocar 1 metro a minha mola. Se eu tenho agora uma mola com constante elástica maior, 1000 newtons por metro, eu preciso fazer uma força de 1000 newtons para deslocar 1 metro. Ou seja, eu preciso de uma força maior, ela é mais dura. Eu vou mostrar um aplicativo depois para vocês que a gente pode brincar um pouco com essas relações. Então, a gente tem alguns tipos de força. A gente tem as forças que são através de contato, então elas precisam estar encostando o corpo para ser transmitida, exemplo, né, atrito entre dois corpos, precisa ter o contato entre eles. A força normal, você coloca um objeto sobre a mesa, vai aparecer uma força normal, que é a mesa empurrando esse objeto para cima. Né? O seu objeto está empurrando a mesa para baixo. E vai ter o empuxo, por exemplo, se você coloca um objeto dentro de um líquido, ele vai sofrer uma força devido ao peso da massa deslocada desse líquido devido ao volume do seu corpo, que se chama empuxo. E vão ter as forças relacionadas com o campo. Então, aquelas que não precisam de contato, por exemplo, a força-peso. Ela atua através, né, da tração entre os corpos, né, as forças gravitacionais. A força magnética, que vem através das forças de no caso de dois polos, né, a magnética a gente tem um polo norte e um polo sul, então se a gente tem objetos com polo igual ou diferentes, eles podem se atrair ou se afastar sem precisar se encostar, né? Vai passar pelo ar ou pelo meio. E a elétrica, a mesma coisa, né? O campo elétrico, ele fica distribuído ao longo do espaço. Se eu aproximo uma outra carga da região de campo elétrico de uma carga, ele vai sofrer uma força devido a esse campo elétrico de atração ou repulsão sem ter contato. A gente vai basicamente ficar nesse curso nas forças que são de contato. Vamos começar com a força peso e a força normal. Então, se eu tenho uma latinha de cerveja aqui, né, um objeto sobre a mesa, eu vou ter uma força atuando nesse objeto, que é a força peso, que é a força de atração desse objeto para o centro da Terra, e eu vou ter uma força normal atuando nesse corpo, que é devido ao contato desse corpo com a mesa. Né? Aí a pergunta seria, já respondi. A normal é igual ao peso? Os vetores são iguais aqui? São. Eles são iguais em módulo, mas aqui ainda está em relação aos vetores, eles têm sentidos opostos, né? Porque o normal é sempre perpendicular à superfície
e o peso é para o centro da Terra. Então, eles não são iguais como vetores, mas aí sim, se a gente inverter o sentido, eles são iguais nesse caso. Se a gente estivesse numa superfície inclinada, aí eles não seriam iguais, tá? Nesse caso que a gente vai ver isso lá num plano inclinado ainda. Mas nesse caso que a superfície é horizontal, sim, a normal escalar é igual ao peso, a força resultante aqui é zero, né? Ou seja, elas se anulam e aí o corpo fica parado, tá? Então, peso é a força com que a Terra nos atrai, normal é a força de compressão entre duas superfícies. Nesse caso, a superfície da cerveja com a superfície da mesa. Então, a normal é sempre perpendicular à superfície. O próprio nome normal é perpendicular, né? O significado disso. Força de atrito, eu vou falar bem rápido dela, a gente vai ver ela mesmo no capítulo 7, 6. Tá? Aqui é só para dar o conceito, né? Se eu tenho um corpo e esse corpo ele começa a se movimentar devido a uma força aplicada, por exemplo, para a direita aqui, né? De vocês que estão de frente para a tela. Se não, se existir atrito entre esse corpo e a nossa superfície, o atrito sempre vai aparecer na direção contrária ao movimento, igual eu representei aqui, né? Entre o contato das superfícies. Então aparece quando o objeto desliza ou tenta deslizar, às vezes o próprio atrito impede o movimento desse objeto, é paralela à superfície, como a gente pode ver, e tem direção contrária ao movimento. Então, se a força agora fosse aplicada para o outro lado, o atrito inverte. Ele está sempre oposto ao movimento. Como que é a equação para descrever o atrito, a gente vai ver lá no próximo capítulo. Plano inclinado, um corpo inclinado, né, num plano inclinado. Aqui já está representado as forças. Então, se ele está parado, eu tenho aqui a força normal, que é em relação a essa superfície inclinada. Eu tenho aqui a força peso, que está apontando para o centro da Terra, certo? E eu tenho que ter uma força de atrito, senão esse corpo vai descer. Então, para ele não descer, que seria a tendência dele, né? Ele tem que ter uma força de atrito puxando ele para cima, segurando, pelo menos fazendo um equilíbrio com essa componente da força peso. Então a minha força peso, ó, ela vai ter uma componente na direção X, que está se balanceando com a força de atrito, por isso que o corpo está parado, e eu tenho uma componente da força peso na direção Y. Se vocês deslocarem esse vetor para cá, vocês vão ver que esse vetor Px mais o vetor Py forma o nosso vetor P. Então, a nossa componente PY, que está na direção perpendicular à superfície, aqui, então aqui é a nossa direção Y, e paralela à superfície a nossa direção X, está fazendo com a resultante nessa direção seja zero junto com a normal. Como que eu calculo elas? Primeiro, eu não sei se está muito óbvio, se vocês conseguem ver que esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse. Todo mundo consegue ver ou vocês querem que eu descreva? É melhor descrever. Se for ficar fácil para descrever, seria bom. Então é bem simples. Então vamos imaginar aqui que isso aqui é um triângulo retângulo. Todo triângulo tem que ter 90 graus. 180 graus a soma dos ângulos internos. Entre a força peso que está aqui para baixo e o plano da superfície aqui, ó, que seria essa, eu tenho 90 graus. Né? Então aqui, ó, entre esses dois, eu tenho 90 graus. Então vamos colocar um número aqui para ficar mais fácil da gente identificar como que ele aparece aqui, tá? Eu não vou fazer genérico, não. Então vamos colocar que aqui é 90 graus, vamos colocar que esse ângulo aqui é, por exemplo, 60 graus, beleza? Então se aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 90, vocês concordam que aqui sobrou 30, não é isso? Ou 180, 90 menos alfa, né? 90 menos alfa. Aí aqui que eu tenho, ó, entre esse plano X e o plano Y, ou seja, entre o azul e o marrom, eu tenho 90 graus também. Então, se aqui eu tenho 90 menos alfa e daqui para cá eu tenho 90, aqui sobrou alfa. Ou, se aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho 30, para completar 90 eu tenho 60. Então, o alfa sai daqui e aparece aqui por causa disso. Tá bom? Acho que deu para ver, né? Ou vocês querem que desenhe? Melhor desenhar. Assim ficou tranquilo para ver. Ficou tranquilo? Então, na hora que eu vou calcular as componentes da minha força peso na direção x e y, se eu quero calcular a componente y, eu vou usar o cosseno de alfa, né? Porque aí eu vou estar com essa componente paralela. Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, py, sobre hipotenusa, que é p. Ou py é igual a p cosseno alfa. E o px é o seno, né? O cateto oposto, estaria aqui, né? O cateto oposto,
sobre a hipotenusa. Então, agora que eu tenho, eu posso montar as minhas equações. A minha equação na direção normal, em y, é o quê? A normal é igual a menos a componente do peso na direção y. Em módulo, elas são iguais, né? Elas estão se anulando, por isso que o corpo não se move nessa direção. Nesse caso, a normal é menor do que a força-peso. Então, é o que eu falei com você, se o corpo tivesse parado a 90 graus, né, paralelo a uma superfície plana, a normal é igual ao peso. No caso dele ser inclinado, a normal ficou menor do que o peso, porque ela é uma componente do peso. E como que variaria a força de atrito? A força de atrito ela tem que valer igual a menos a componente P de x do peso. Tá? Se ela não valer isso, o corpo vai subir ou vai descer. Né? Em módulo é igual. Então é só para dar uma ilustrada geral, como que seria a representação de um plano inclinado. Nós vamos resolver ele mais para frente com detalhes. Tá? É só para mostrar as forças mesmo. Bom, agora para a força de tração. Ela já é uma força que aparece quando a gente tem alguma conexão com o corpo, como, por exemplo, uma corda. Né? A força de tração ela vai ser igual nas duas extremidades, então ela só vai alongar ou mudar o ponto de aplicação dessa força. Então eu estou aqui puxando uma corda com uma certa, puxando esse corpo com uma certa força, a força que seria a tensão que eu estou puxando o corpo é igual à força que o corpo está puxando a minha mão. Né? A tensão que a corda sofre é a mesma, que é a força que eu puxo com a minha mão. Ela passa em cada segmento desse corpo como se ele fosse, a gente considera, sem massa, para a massa dele não influenciar na massa desse corpo que está aqui, e como se ele não se esticasse. Então é como se ele fosse incompressível. Nesse caso é a mesma coisa. Ó. Ao fazer isso, usar uma roldana, pelo menos nessa forma ou nessa forma, a roldana só está mudando a direção do movimento da força. Então, a tensão na corda é a mesma. Se eu puxo aqui, ela faz passar essa minha força que está aqui para baixo, fazendo essa caixa subir. Então, o corpo pode transmitir uma força para outra através da tração, ao puxar uma corda presa a esse corpo. Os dois corpos, a corda vai existir a mesma força sobre os dois corpos, então a mesma força aqui e aqui, e a gente considera a corda sem poder se estender e com massa desprezível. Professor, Sim? mas aí nesse caso da roldana, geralmente quando a gente puxa alguma coisa pela roldana, o peso, pra gente, apesar de a gente aplicar a mesma força, fica mais leve. Não existe uma perca na roldana, não? A gente desconsidera? Não, quando isso acontece, que você falou, é porque você coloca um ponto fixo. Você tem um ponto fixo, né, da sustentação. Então, se a gente colocasse, a gente vai ver aqui mais para frente, né? Se eu coloco uma roldana fixa e uma roldana móvel, aí tudo bem. Mas aqui, ó, imagina só, a roldana, qual que é a diferença de eu puxar reto? Imagina que eu estou puxando reto, ó, ou puxando em 90 graus. Então, imagina que, ó, em vez de estar aqui a minha mão, se ela está puxando para cá, ó, nessa direção, você consegue ver que está diminuindo o peso do bloco? Não está, né? Se eu puxar para cá, ó. Então, se eu descer minha mão, é a mesma coisa. Nesse caso, do jeito que a roldana está, ela só está mudando a direção do movimento. Tá bom? Para ter esse sistema que você falou de diminuir o peso, eu tenho que ter um ponto fixo para ir metade da força dessa caixa. Então, por exemplo, se eu tivesse uma roldana móvel aqui, ó, e aqui um ponto fixo, aí sim, metade da força-peso dessa caixa ficou aqui, e aí na hora que eu puxo essa roldana móvel divide o peso. Mas nesse caso, na forma que está desenhado só com uma roldana fixa, ela só está mudando a direção do movimento, a direção da força. Ela só está transmitindo a força em outra direção, mas ela não está dividindo o peso aí, tá bom? A gente vai ver os casos que ela faz isso que você falou. Então, vamos lá. O corpo suspenso na figura 5.9c, deve ser essa daqui, pesa 75 newtons. A tração T é igual, maior ou menor que 75 quando o corpo se move para cima. Então, eu comecei a puxar esse corpo. Puxei a mãozinha para baixo. A tração vai ser... então, o corpo pesa 75 newtons. Se eu comecei a puxar isso para baixo, né? E o corpo se move com a velocidade constante para cima, a tração vai ser igual, maior ou menor do que 75. O que vocês acham na letra A? É esse exercício aqui, tá, gente? Isso aqui vocês ignoram. Vocês entenderam a pergunta? É essa situação, tá? A setinha aqui é só para mostrar a tensão. Só a força-peso desse bloco normal, a força-peso dele é 75 newtons.
Ele pesa isso. Aí agora, com eu segurando aqui, ó, a tensão que eu tenho é 75 newtons. Eu segurando parado, tá? Porque essa é a força-peso do meu bloco. Agora, se eu estiver movendo, se o corpo está se movendo para cima, se esse bloco está se movendo para cima com velocidade constante, a minha tração aumenta, diminui ou mantém constante? Eu diria que diminui, já que está indo para cima, tem que ter uma tração menor para subir. Mas provavelmente está errado. E depois, com velocidade constante, vocês acham que, no caso, alguém opinou, né? Que a tração ela vai diminuir, não é isso? Mas o que a gente viu quando o corpo está com velocidade constante? O que significa? É que a força contrária ao peso é maior, né? Deixa pra lá. Não, se está com velocidade constante, é porque a gente, na verdade, eu estou falando que a gente viu, mas a gente não viu ainda, né? Que seria a primeira lei de Newton que a gente vai ver ainda. Mas significa que se ele está com velocidade constante, significa que as resultantes das forças que são atuantes no corpo é igual a zero. Tá? Então ela está movendo com velocidade constante, quer dizer que a soma das forças que está atuando no corpo é igual a zero. Se ele estiver com velocidade crescente, significa que eu estou puxando a corda com uma certa aceleração para baixo. Não é isso? E se ele tiver com velocidade constante, pode considerar que ele está parado também, né? Isso. É verdade. Faz mais sentido. Com velocidade crescente para cima, quer dizer que eu puxei ela para baixo com força, para ela acelerar para cima. E se ela estiver com velocidade decrescente para cima, quer dizer que eu estava puxando com força e aí eu fui aliviei um pouco. Né? Então, com essas três opções, né, o mais fácil, óbvio, de ver é a velocidade crescente. Né? Se o corpo está subindo com a velocidade cada vez maior, quer dizer que eu estou puxando com uma tensão maior. Não é isso? Para ele subir. Se eu ficar só segurando, ele está com 75 newtons. Ou seja, 75 aqui, 75 aqui. Para ele subir acelerando, eu tenho que puxar com uma certa aceleração. Ao puxar, essa força se soma com a força-peso. Né? Então, o esperado aqui seria igual no primeiro caso, né? Porque ele está com velocidade constante, é como se ele tivesse parado. No segundo caso, ela é maior, porque para acelerar eu tenho que puxar. E com velocidade decrescente ela tem que ser menor. Eu tenho que aliviar. Tá bom? É mais conceitual para vocês enxergarem. Eu vou deletar esse cara aqui, que ele não tem nada a ver com o assunto. Tá? Para ficar bonitinho na hora que vocês receberem. Seguindo, então. Vamos para a primeira lei de Newton, que também é conhecido como lei de inércia, né? Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Que é um movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que ele seja compelido a mudar esse estado de movimento devido a uma força externa. Então, se eu não tenho forças externas atuantes no corpo, ou a soma das forças externas, a resultante é zero, o meu corpo, pela primeira lei de Newton, ou está parado ou está com velocidade constante. Essa força resultante é a soma vetorial de todas as forças de contato e de campo que estão exercendo sobre o corpo ou os outros corpos. Tá? Então, essa primeira lei de inércia significa que o vetor velocidade, modo, direção e sentido, tem que se manter constante durante todo o movimento, se ele estiver em velocidade constante. Né? Então, o que acontece quando a gente está, esse efeito do ônibus, né? Quando o ônibus está partindo, a gente vai para trás, e quando o ônibus freia, a gente vai para frente. Então, vamos lá. Você está parado. O seu corpo massivo quer ficar parado. Na hora que o ônibus parte, por que você vai para trás? Porque o seu corpo quer continuar parado. Então, para continuar parado, né, você sente essa força que está sendo puxada para a direita, você sente no seu corpo indo para a esquerda. Né? Para ele tentar balancear e ficar parado. Seria mais ou menos essa a noção. É mais fácil a gente entender do corpo querer permanecer em movimento, então que ele queria permanecer parado. O ônibus moveu para a direita, você moveu para a esquerda, você não, né? Instintivamente o seu corpo foi para trás, porque ele quer continuar parado. Mas é mais fácil de entender essa reação do corpo ao movimento, né? Quando o ônibus está freando. Porque imagina, o corpo está se movendo, você está com velocidade constante movendo no ônibus. Na hora que ele freou, o ônibus parou, mas seu corpo quer continuar o movimento. Então ele vai te jogar para frente. Você quer manter o movimento. Então a inércia de um corpo está relacionado com sua massa
a gente viu que quanto maior a massa, maior a resistência do corpo a essa oscilação. Alguns exemplos que a gente pode aplicar, né, disso, né? Por exemplo, eu tenho um prato parado aqui, se você puxa com uma rapidez, uma velocidade muito rápida o forro, o prato continua parado na mesma opção. Por quê? Porque ele está parado, ele vai preferir continuar nesse movimento, se você fez essa puxada muito rápido. Um cavalo para de uma vez. Por que a gente voa para frente? Porque a gente quer continuar o movimento que ele tinha antes. Tudo bem, né? Ele levantou as pernas aqui, né? Então fica parecendo que é por isso. Mas imagina que ele estava galopando e ele freou de uma vez. Ele freou, o seu corpo quer continuar aquela quantidade de movimento, então você se projeta para cima. E o cinto de segurança, o airbag, é a mesma ideia. É para proteger a gente das colisões. Porque ao frear, o que o nosso corpo quer? Ir para frente. Aí o cinto segura seu tronco. Na hora que você vai para frente, você pode bater, obviamente. Se você vai bater em algum lugar, o airbag diminui o impacto, né? Aumentando o tempo de impacto nesse caso. Para a gente encaixar um martelo no cabo, a gente bate o cabo contra uma superfície rígida. Por quê? Mesma ideia. Né? Na hora que eu estou descendo com o cabo, todo o corpo está realizando esse movimento. Na hora que ele bate, para encaixar essa parte metálica, ele quer continuar o movimento. Então ele entra um pouco mais dentro do cabo, né? Devido à inércia. Um exercício, para a gente aplicar. Um objeto está sujeito às forças F1, F2 e F3. Essas três forças nas direções J, que é a Y, I, que é a X, e nessas combinações. Qual é a força resultante sobre esse objeto? Então a gente tem uma força de 2 newtons indo para o sentido positivo de Y, uma de 3 newtons indo para o sentido negativo de X, e essas duas forças, que é uma na diagonal, né, que está ao longo disso. Então a solução para a gente encontrar a resultante é somar essas forças. Como? Soma o que é I com I, J com J. Né? O que está numa certa direção com o que está na outra direção. Né? Aqui ainda não é para calcular, a gente viu que ainda dá para calcular um módulo, dá para calcular o sentido, fazendo o quadrado desses dois aqui. Mas não é o caso, é só somar vetorialmente. Então a soma de F1 mais F2 mais F3 é 2J menos 6J, deu menos 4 na direção J, newtons. Menos 3 na direção I mais 5 deu mais 2 na direção F. Como que é a representação geométrica desses vetores? Eu deixo para vocês fazerem isso em casa, ou usando aquele applet do que eu mostrei para vocês lá, na primeira ou na aula do capítulo 3. Vamos então para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela já vai estar relacionando a força aplicada com a variação de movimento desse corpo. Então a primeira lei de Newton fala se a força resultante no corpo é igual a zero, ou ele está com velocidade constante, ou ele está parado. Isso significa que a aceleração desse corpo é zero. A segunda lei de Newton já fala, se as resultantes das forças não forem zero, a velocidade varia. Se a velocidade varia, o corpo tem uma aceleração. A massa é em quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A força que vai correlacionar a massa e a aceleração é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então entra aqui a força igual a massa vezes a aceleração. Essa seria a segunda lei de Newton, que ele correlaciona isso. Mas na época que ele escreveu, ele não escreveu dessa forma. Ele escreveu que a força ela é a variação da quantidade de movimento no corpo num certo intervalo de tempo. E a gente vai fazer essa dedução que ele fez a seguir. Se eu tenho mais de uma força, eu somo todas as forças e acho a força resultante. Tá? Então, nesse caso, os vetores força resultante e aceleração têm que ter a mesma direção e mesmo sentido, porque é a força que está gerando essa aceleração. Tá bom? Resolvendo problemas que envolvem forças. Então, depois a gente vai fazer essa dedução mais para frente, que vai usar a definição da quantidade de movimento. Tá? A gente não vai ver isso agora, a quantidade de movimento é só lá na frente, mas eu vou fazer essa dedução com vocês em algum momento do curso aqui. Então, como que a gente vai resolver problemas envolvendo forças? Primeiro, né, a gente vai usar um diagrama de corpo livre, que é para facilitar, onde o único corpo mostrado é o corpo de interesse. Então, eu tenho aqui um bloquinho, né, um disco de hóquei que está movendo para a direita, na direção X, com uma força F1. Como que eu vou representar o diagrama de corpo livre? Eu não preciso representar a mesa. O eixo já está aqui representando qual que é o lado positivo, que é o X. Eu vou representar uma bolinha, um ponto para ser o meu disco, né? E vou colocar a força, né? Todas as forças que estão atuando nele.
Nesse caso, a única força que é de interesse é essa força 1. É lógico que aqui tem a força normal e a força peso, mas não foi de interesse para a solução desse problema, por exemplo. Então, se eu não for usar, não preciso representar. Tá? Os eixos do sistema de coordenadas são mostrados no desenho, igual a gente está vendo, e a aceleração nunca aparece aqui, só as forças. Vamos ver outros exemplos? Então, se eu tenho agora duas forças atuantes no mesmo corpo, eu vou representar esse corpo com uma bolinha, força F1 para a direita, força F2 para a esquerda. Se eu tenho uma força em ângulo sendo apresentada, da mesma forma. Eu coloco essa força que está sendo mostrada aqui. Né? Então, é só para mostrar exemplos de como usar o diagrama de corpo livre. Qual que é a definição do Newton lá da força? O Newton é uma força que, se for aplicada num corpo de 1 kg, gera uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui foi feito experimentalmente. Se eu tenho uma superfície sem atrito, eu puxo ela com um dinamômetro, que a gente viu que pode marcar a força, com 1 newton. Né? Se eu mantenho uma força de 1 newton enquanto eu puxo esse objeto, de 1 kg, e eu marco o tempo que ele percorreu a distância, intervalo de tempo que ele percorreu a distância, eu vejo que ele tem essa aceleração. Então, a definição do Newton seria essa, né? Que vem daquela própria equação, F igual a ma. Então, uma força de 1 newton é capaz de mover um corpo de 1 kg com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Força-peso. Então, se um corpo está em queda livre, sem resistência do ar, a única força que atua nele é o seu peso. Né? Então, está aqui a apresentação dele. Então, eu vou modificar a minha equação, que em vez das minhas forças resultantes é só a força-peso, e a minha aceleração é a aceleração da gravidade. G, a massa continua a mesma. Então, a força-peso já é uma equação que vem da segunda lei de Newton. Peso e massa não são a mesma coisa, isso é óbvio, né? A massa está aqui e o peso está aqui. Né? Tudo bem. Gravidade na superfície terrestre, como que funciona? Então, a gente não está numa esfera, e além de não estar numa esfera, a gente está numa elipse, né? A Terra é uma elipse, ela ainda não é reta, né? Ela tem uma certa inclinação. Então, isso faz, né, que aonde a gente estiver, então a elipse está aqui maior nessa região, né? Então, ela é mais achatada na direção norte-sul. Aonde ela é mais achatada, a gravidade é maior, porque está mais próximo do centro da Terra, e a gravidade é a atração dos corpos à Terra, a atração mútua, né? Se eu estiver aqui ao longo do Equador, a gravidade vai ser um pouco menor, porque a distância do centro da Terra aumenta um pouco. Gravidade na superfície terrestre, como que vai cair na gravidade? Tá, então isso aqui é a latitude, tá? Desculpa aqui, ó. A latitude tem a ver com esse ângulo. Então, à medida que eu estou indo em direção ao Equador, eu estou variando a latitude. Então, a gente vê que a gente está indo de um G maior para um G menor. Mostrando aqui, a gente está indo de um G, nesse caso, é o contrário do que eu fiz, né? A gente começa num G menor em 0, voltando aqui, tá, gente? Eu falei rápido, eu acabei trocando, né? A latitude 0 é aqui, e à medida que vem para cá, ela aumenta, né? Então, a latitude 0 vai ter um G menor. Opa. Então, a latitude 0 vai ter um G menor, e à medida que a gente for, porque o raio da Terra é maior nesse sentido, e à medida que a gente vai indo para o norte, né, para o polo norte, para a latitude 90, aumenta a força da aceleração da gravidade, porque é onde o raio da Terra é menor. O raio não, né? A elipse é menor, né, nesse caso. Gravidade nas proximidades da Terra. À medida que eu vou aumentando a distância do centro da Terra, a minha gravidade vai caindo. Por quê? Ela vem da força de atração entre os corpos, que cai com o quadrado da distância. Então, aqui é óbvio que o quadrado da distância, a gente tem um raio de 11 mil quilômetros para a Terra. Se eu aumentei 20 quilômetros, vai cair um pouquinho só, não vai cair muito. É 20 em 11 mil, 40 em 11 mil. Mas é perceptível que, ao aumentar a altitude, o corpo se distancia da Terra, que é quem o atrai, e isso faz cair a aceleração da gravidade. Terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda ação, uma reação de mesmo módulo, direção e sentido contrário. Características são simultâneas, não atuam no mesmo corpo. Ou seja, eu empurrei uma parede, a parede me empurrou. Não existe eu me empurrar. Então, se eu faço uma força contra meu peito, não existe reação, ação e reação para isso, porque o mesmo corpo está se empurrando, tá? E ela tem a mesma natureza. Se for contato, a reação é de contato. Se for elétrica, a reação é força elétrica. E magnética, idem.
Vamos aplicar a terceira lei de Newton para um corpo apoiado na mesa. Ô, professor, Sim? Pode falar. dá para fazer um barco andar botando um ventilador atrás da vela? Não, qual que é a diferença de ter um ventilador não atrás da vela, né? Aí não. Atrás da vela, não. Mas se ele estiver empurrando o volume de ar para trás, sim. Entendeu? Qual que é a diferença de você Ah, colocar o motor do barco tá. dentro da Aham. água, no fluido água, no fluido ar? Nenhuma. Tem até barco que tem eu esqueci o nome deles ali, quando você tem água superficial, e aí você não pode ter o motor dentro da água, você tem aquelas hélices gigantes, né? Fora da água que empurram, né? Eu esqueci o nome que empurram o corpo para frente. Mas é o que você falou. Se dentro do mesmo corpo você colocar ele aqui, ó, na frente da vela, não vai empurrar, porque seria uma reação do próprio corpo, né? Tá bom? Então vamos em relação à laranja aqui, ó. Eu tenho uma laranja em relação à Terra, então eu tenho a força-peso que a laranja sofre devido à Terra, e a força normal que a mesa faz sobre a laranja. Então a pergunta pegadinha: a força-peso e a normal que atuam na laranja faz um par de ação e reação? Sim ou não? Eu já avisei que é pegadinha, foda, né? Não, Alguém falou que foi não ou sim? Eu não entendi. Que o cachorro latiu na hora. falei não. Não. Por quê? Porque eles atuam no mesmo corpo. Então, se eles atuam, se não é um par de ação e reação, cadê a ação e a reação? Né? Ela vai estar onde? Então, ó, a laranja puxou a terra puxou a laranja. Então, o par, né, de ação e reação, que são em corpos diferentes, né? Então, seria esse, né? Então, a interação laranja-terra, a reação à força-peso seria a terra, ou seja, aqui é a força que a laranja sofre devido à terra, a reação à terra seria a força que a terra sofre em relação à laranja. A mesma coisa em relação à normal. Eles também, a normal vai ser a interação laranja-mesa. Então, a laranja empurrou a mesa para baixo, com uma força, né, TL. Ao mesmo tempo, a mesa empurrou a laranja para cima com a força normal. Então, aqui está o par de ação-reação em dois corpos diferentes. Agora, a normal e a peso não são um par de ação e reação. No caso de um bloco parado, igual está aqui, o diagrama de corpo livre dele vai ser a força normal e a força peso. Nesse caso, não é um par de ação e reação, porque está no mesmo corpo e elas se cancelam porque o corpo está parado. Um exemplo, né, um bloco de massa 3,3 kg, que é esse daqui, está ligado por uma corda e uma polia a um bloco de 2,1 kg deslizando uma superfície sem atrito. Então, obviamente que se não tem atrito, esse bloco pendente vai puxar esse. Como que a gente resolve esse problema? Primeiro a gente vai só desenhar as forças envolvidas. Ó. Esse bloco tem a força normal e a força peso. Aqui a corda tem a tensão que está puxando. Essa tensão ela vem por toda a corda e ela é gerada devido a essa força peso. Então essa força peso é, na verdade, a tensão que a corda está sendo puxada e está puxando aqui. E aqui é o bloco P. Depois que a gente fizer isso, a gente vai tratar a corda como sendo desprezível à sua massa e como se ela não se deslocasse, ela só vai mudar a direção do movimento e a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre para o bloco D e para o bloco P. Então, fazendo o desenho, o diagrama de corpo livre, o que eu tenho no bloco D? Eu tenho a força-peso, a tração, a força normal, só porque o problema falou que você não coloca a aceleração no diagrama de corpo livre, né? Ele colocou aqui só para a gente orientar fora do diagrama, né? Não está colado aqui, qual que seria a direção do movimento, tá? Daqui no bloco pendente, a mesma coisa, ele só tem a tensão e a força-peso, né, que está sendo feita, e ele tem uma certa aceleração para baixo. Então agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco para obter um sistema de duas equações. Com essas equações, a gente vai eliminar a incógnita tensão e descobrir qual que é a aceleração. Lógico que tem mais de uma forma de fazer esse livro. Então vamos lá. Para o bloco deslizante, a tensão é igual a massa vezes a aceleração. Né? Aqui, ó, só tem essa equação. Ó. Tensão é igual a massa grande vezes a aceleração. Para o bloco pendente, a tensão
menos a massa vezes a gravidade do nosso bloco pendente é igual a menos a massa vezes a aceleração que o bloco vai ter. Então eu tenho a tensão que está sendo puxado, né, para cima devido à força-peso desse corpo, e eu tenho a força-peso do próprio corpo puxando para baixo. Então aqui, ó, só voltando, eu tenho a tensão para cima, força-peso para baixo, a resultante disso vai ser a massa mzinho vezes a aceleração. Combinando, a gente tem o quê? Duas equações com duas incógnitas, a tensão e a aceleração. Então eu posso substituir a tensão na equação de baixo, por exemplo, MA aqui, e isolar a aceleração, então eu escombro a aceleração nessa relação, ou eu posso isolar a aceleração, substituir na equação de baixo e descobrir a tensão. Resolvendo para a aceleração, resolvendo para as massas que foram dadas e para a gravidade, a gente encontra que a aceleração é 3,8 e a tensão é 13 newtons. Isso faz sentido? Vamos olhar lá, vamos voltar. Qual que é a massa dos corpos? Eu não coloquei aqui, foi meio difícil de fazer. Não, tá aqui, ó. Se a massa grande é 3,3 e a massa menor é 2,1, então a massa desse é menor do que a massa desse, faz sentido? Essa que é a pergunta aqui no final. A aceleração está menor do que a gravidade? É menor do que a gravidade. Ó, então já está fazendo sentido. Se ela fosse igual à gravidade, já estaria em queda livre. A tensão é menor do que a força-peso? Vamos ver, a tensão é 13 newtons. Qual que é a força-peso do objeto o objeto menor? Esse objeto daqui, ó, ele tem 2,1 quilos, então ele tem 21 newtons. Se ele tem 21 newtons para baixo, né, que seria a força que faria ele mover com 10 metros por segundo para baixo, ele tem uma desaceleração devido à tensão, então faz sentido. Tensão é menor do que a força-peso. Beleza? Isso aqui é só para dimensionar, né, se faz sentido os valores obtidos. Isso é sempre bom vocês terem uma crítica em relação a isso. Um bloco sendo puxado é uma rampa. Então a caixa está acelerando. Eu estou puxando esse no plano inclinado. Como que a gente faria? Então aqui eu vou mostrar o passo a passo do diagrama de corpo livre, como separar as forças, mas ele não vai ser resolvido em equação, tá? Só um minuto aqui, pessoal. Desculpa que eu tive que dar um recado aqui. Então vamos lá. Diagrama de corpo livre do bloco. Tá aqui ele, ó, tensão da corda, força normal, força peso. Vamos agora dividir. Aqui ele está só mostrando, né, que isso aqui é um triângulo retângulo. É aquela interpretação que eu fiz para vocês. Isso aqui é θ e aqui é 90. Aqui eu tenho 90 menos θ. Se eu tenho 90 menos θ, o que sobra aqui no cantinho, né, para o lado de cá, é θ. Então eu posso dividir a minha força-peso na componente em Y e na componente em X. Então ele só mostrou esse passo a passo. Com isso, então, eu posso decompor a minha força-peso na componente que é perpendicular e paralela à direção do movimento. Se eu posso dividir, né, eu vou usar o cosseno e o seno, porque eu tenho hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto, para eu decompor essa minha força. Então eu decomponho aqui mg cosseno θ, mg seno θ, igualzinho eu mostrei naquele exemplo anterior, que está só o passo a passo. Então quem vai ser a resultante da força da tensão? Então se ele está acelerando, subindo, né? Se está sendo puxado, a tensão menos a componente da força-peso que puxa para baixo, mg seno θ, é igual a massa vezes a aceleração, que é o que está fazendo esse corpo subir. Da mesma forma, a minha outra força que vai se cancelar é a força normal com a componente perpendicular da minha força-peso. Então aqui é só o passo a passo de como distribuir essas forças para montar essas duas equações de movimento. Então, em resumo, a gente viu sobre a mecânica newtoniana. As forças são puxões ou empurrões, as forças produzem aceleração. Massa é uma propriedade que relaciona a força aplicada ao corpo. A aceleração resultante é uma grandeza escalar. A força é uma grandeza vetorial. A sua resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Referencial e inercial são os referenciais nos quais as leis de Newton são válidas. Engraçado, eu tenho a impressão de que... Será que estava fechado algum slide aqui?
Eu tenho a impressão que faltou o slide. Não. Então vamos fazer algum exercício que aplique isso? Ah, tá. Tem ainda o resumo da primeira e segunda lei de Newton. Vamos lá? Que eu acabei não comentando aqui que era referencial inercial, né? Tá falando aqui que teria esse comentário? Cadê? Eu acabei não comentando. Mas um referencial inercial, que é um referencial onde as leis de Newton são válidas, é um referencial que está parado ou com velocidade constante. É isso. Se o referencial estiver acelerado, ele não se aplica às leis de Newton a ele. Ou seja, nada que a gente viu. A gente vai ver isso com mais calma lá na parte de energia potencial, tá? A gente viu algumas forças especiais, como a força-peso, a força de atrito e a força de tração. Vimos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Um corpo quer ficar parado em movimento constante, se a resultante é zero. A segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. E vimos a terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? Então aqui teria alguns exercícios para a gente fazer. Deixa eu passar por um diferente. Esse foi o que a gente acabou de fazer no exemplo, né? Deixa eu ver se tem um mais legal. Pronto, esse aqui. Ó. No esquema apresentado, determine a aceleração dos blocos e a tração no fio. Então, a aceleração dos dois blocos e a tração no fio que está entre eles. Despreze o atrito e considere o fio ideal. Vocês querem tentar fazer uns 2, 3 minutinhos aí, depois a gente faz? Ou vocês preferem que a gente faça juntos? Alguém respondeu no chat aí? Peraí que eu não estou vendo aqui. Então vamos lá, né? Aqui é só a montagem do problema. Vou fazer isso com vocês. Vocês estão tímidos aí. Eu não entendi se vocês querem que faça ou não. Vamos fazer uns 2 exercícios juntos. E aí a gente fecha a aula. Vamos aqui para o quadro de comunicações. Posso aumentar ele um pouco mais aqui. Então, inicialmente, a ideia seria desenhar o diagrama de corpo livre dos corpos, tá? Aqui já está desenhado eles. Então, o corpo A, ele tem a força normal do corpo, a força peso do corpo A e a tração TA. O fio tem a tração do corpo A, a tração do corpo B, todos estão sendo acelerados para a direita. E o corpo B tem a peso, a normal, a força que está sendo fechada e a tração do fio. Então, na hora que eu fosse montar as equações de movimento, né, tem várias formas de fazer esse problema. Né? Eu poderia montar primeiro para o corpo 1, por exemplo. Aí o que eu teria? Né? As forças que estão atuando, no caso, no corpo 1, seria só a TA, que é a que vai gerar movimento. Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo A. Nesse caso, como o fio é extinguível, né? Ele não se deforma, então ele só está conectando os dois corpos, todo mundo vai mover com a mesma aceleração. Então eu não vou diferenciar aqui, a aceleração até poderia se diferenciar, mas eu não vou diferenciar para depois falar que é igual. Então a equação do corpo 1 seria o corpo A, né? A equação do corpo 2 aí, ou corpo B, seria o quê? Eu tenho a força para a direita, que está sendo puxado esse corpo, né? Menos a tensão feita na corda B, e isso vai ser igual, então aqui é a massa do corpo A, né? Desculpa, falta detalhar aqui, aí sim, porque o corpo 1 é só o corpo A. No corpo 2, a gente tem a nossa força que está sendo puxada, depois a gente tem a força de tensão, que é o corpo de trás, sendo puxada lá para frente, e isso vai ser igual a massa do corpo B vezes a sua aceleração. A gente sabe que a tensão de A tem que ser igual à tensão em B.
em módulo, né? Lógico. Porque, obviamente, que eles têm sentidos opostos, né? Se a gente fosse colocar aqui a setinha, né? Eles têm sentidos opostos, mas eles têm o mesmo tamanho. Então, tem duas formas de fazer esse problema. A primeira é a gente somar essas duas equações. Ah, mas o que é isso de somar as duas equações? A gente tratar isso como se fosse um corpo só. Se você trata isso como se fosse um corpo só, né, ou soma essas equações, se eu faço a somatória de todas as forças que estão atuando nesse sistema, nesse caso, né, o que eu vou ter? Eu vou ter a tensão A mais a força puxada menos a tensão em B igual a massa de A vezes A mais a massa de B vezes A. O que seria isso? Eu sei que a tensão é igual, então a força que o corpo está sofrendo, né, o sistema está sofrendo, é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, se eu quero encontrar agora a aceleração do sistema, ele quer saber isso? Aceleração e atração, né? Ela vai ser a força aplicada dividido pelas massas A e B. Nesse caso, ele falou que a força é de 9 newtons, dividido pelas massas, que é 2 mais 1 quilograma, a gente vai ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. É uma forma de fazer, né? Aí, agora que eu tenho a aceleração, eu volto aqui e posso calcular a tensão usando essa ou essa expressão, tanto faz. Se eu usar a equação 1, né, do experimento 1, eu sei que minha tensão ela vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração. A massa do bloco A é 2 kg, vezes a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho 6 newtons. Então, essa é uma forma, né, de resolver o problema. Ah, eu não consigo resolver só com essa equação, porque eu não tenho a tensão e não tenho a aceleração. Né? Também não consigo resolver só com essa equação, porque eu tenho a tensão e tenho a aceleração. Uma outra forma seria, né, isolar a tensão aqui e substituir na equação de K. Já que TA e TB têm o mesmo módulo, mas sentidos diferentes. É uma outra forma de resolver. Essa forma que eu fiz, que é um pouco mais, eu acho um pouco mais intuitiva, né? A ideia seria pegar. Vamos pegar aqui um. Só um minuto. Vamos pegar os dois blocos. O que eu fiz? Eu considerei isso aqui um sistema só. Né? Então, aqui está o fio entre eles. Ixi, então, tá ruim aqui de fazer um. Então, aqui é A e B. E aqui é F. Uma forma de fazer, então, sem precisar fazer esse somatório, né, é idealizar, ó, se esses corpos se movem juntos, eu posso trabalhar com esses corpos como se eles fossem, como se eles fossem um corpo C. Tá? Então, eu posso representá-lo aqui como se ele fosse um corpo equivalente C, que sofre uma força, onde a massa de C é igual a MA mais MB. Tá? E aí depois eu monto as equações independentes e calculo. É uma outra forma de fazer também. Já que eles se movem com a mesma aceleração, né? Nesse caso. Tá bom? Vamos ver se tem algum outro exercício interessante aqui para a gente fazer. Esses exercícios todos vocês podem brincar de fazer eles depois. Esses aqui são vários, né? De Rodana. Tem uns até bem parecidos com o que vocês vão fazer nos exercícios. Olha esse aqui, vamos fazer ele. Ó. Esse parece legal. Um bloco é abandonado de um plano inclinado conforme a figura. Despreze o atrito entre o bloco e a superfície e determine o peso do bloco, a força normal, a força resultante e a aceleração do bloco.
Então, praticamente, esse exercício tem tudo que a gente viu até agora. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu não sei se aqui tem linha... olha só, dá para desenhar aqui também. Ó. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Se ficar ruim, a gente vai para o outro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente desenharia o diagrama de corpo livre. Ó, dá para fazer, legal. Então, a gente vai fazer aqui o primeiro diagrama de corpo livre do bloco. Vou fazer aqui mesmo, viu, gente? Em cima dele. Porque senão vai ficar tudo mais torto. E aí eu vou desenhar quais são essas forças que estão atuando. Então, eu teria uma força normal, a superfície. Vou chamar só de N aqui, tá? Eu vou ter a nossa força peso. Tá torto aqui, mas vocês entendem, né? Vocês dão uma moral para mim. A força peso. Um plano inclinado, despreza o atrito. Então, praticamente, é só essas duas forças que tem, né? Aí nós vimos... Eu vou colocar do lado de cá, tá? O escrito do P, para não atrapalhar a ideia. Aí nós vimos que a gente pode decompor essa força normal numa componente que vai estar para cá, seria o P de Y nesse caso, e numa componente que está para cá, que seria P de X. Então, quem está movendo esse corpo para baixo é o P de X. E a gente viu que se aqui é 30, aqui é 90 menos 30, aqui volta a ser 30, né? Então, internamente aqui, ó, esse ângulo daqui é 30 graus. Assim eu não vou nem precisar usar mais o outro, né? Deixa eu aumentar aqui a exibição. Vamos tirar isso. Acho que está melhor assim, que fica maior, né? Então vamos lá, né? A gente viu que a gente pode calcular P de X, por exemplo. Então P de X está o oposto, é o seno, não é isso? Ele seria P seno de 30. P de Y seria P cosseno de 30. E agora eu vou montar as equações de movimento, né? Aqui eu tenho as direções... Vamos colocar aqui que é a minha direção, tá? Y positivo. E aqui é meu X, tá? Então, na hora que eu for montar minhas equações de X e Y, né? Na direção Y, o que eu vou ter? Eu tenho que a normal menos PY. Já estou colocando aqui os sentidos, o escalar, né? Então, N considerando positivo, P em módulo considerando negativo. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração em Y, que é igual a zero. Então, a normal é igual a nossa componente em Y. Tá bom? Nesse caso daqui, vale quanto? PY a gente viu que é cosseno de 30, né? Então, é raiz de 3 sobre 2, vezes a massa, que é 10, que é 4, vezes a aceleração. Então, é isso aqui vezes 40. Então, vai dar 20 raiz de 3 newtons, tá? Calculado. Como que as equações de movimento para x? Eu tenho praticamente só P de x atuando é igual a massa vezes a aceleração de x, né? Então, o peso do bloco... acabou que eu nem calculei as coisas, né? Bom, eu estou já fazendo tudo aqui, esqueci. Então, vamos lá. O peso do bloco, letra A. Peso do bloco é igual a massa vezes a gravidade. Então, ele vai valer, considerando 10, 40 newtons. Letra B, a força normal ao bloco. Descobrimos aqui. C, a força resultante no bloco. Está aqui, ó. A única força resultante no bloco é o Px. Porque aqui, né, a normal se anula com Py. Então, letra C, essa é a força resultante no bloco. Agora, a aceleração. Então, a força, né, a soma de todas as forças no bloco, né, só para ficar claro aqui, é... Deixa eu tirar daqui, então. Foi meio avacalhado aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. C. O somatório de todas as forças é igual a P de X. Tá? Agora a letra D. Qual é a aceleração do bloco? Só calcular, né? Então, Px é igual a MAx. O que Px vale? Ele vale mg
seno θ. Eu vou deixar o θ aqui, eu sei que é 30, tá? Só para a gente ver que legal como é que funciona a aceleração de um corpo inclinado. Posso cortar a massa. Então, a aceleração que o meu corpo vai sofrer por um corpo inclinado sem atrito é g seno θ. Como nesse caso é 10 seno de 30, ele vai ser 5 metros por segundo quadrado. Então, reparem para vocês verem, gente. À medida que meu seno aumenta, então ele está de 0 e vai para 90, na hora que ele estiver em 90 graus, que ele é máximo, né? Não é isso? A aceleração vai ser igual à gravidade. Né? A aceleração do corpo é igual à gravidade. Lógico que ela não vai estar na direção x, ela vai estar na y. E no caso do seno zero, é o corpo parado, plano, né? A aceleração em x vai ser zero. Beleza? Então, basicamente, essa que é a ideia, que seria a ideia da aula de hoje. Eu acho que eu vou mandar esse exercício rabiscado para vocês. Eu vou começar a rabiscar no próprio exercício agora. Ficou melhor, né? Salvar isso aqui. Os outros eu vou ver se eu apago aqui, ou eu posso deixar para vocês quiserem fazer como exercício extra, mas eu acho que eu vou apagar e vou deixar só os... Eles são até apagados, ó. Olha que eu vi. E eu vou deixar só os que eu usei, tá? Então, na aula que vem, ou na outra aula, a gente vai entrar no próximo capítulo, que é basicamente só força de atrito e movimento circular. Está até aqui um pouquinho a continuação dessa aula. Então, deixa eu terminar aqui a gravação.